Fala pessoal, bom? Aqui tá bom também. E hoje a gente vai comentar a obra Terra Nenhuma, Ecopornografia e Responsabilidade de dois autores aqui da PUC do Paraná, pesquisadores, Gelson Oliveira e o Thiago Vasconcelos, com um texto traduzido por um deles da professora da Universidade de Louvain, na Bélgica, a Nathalie Froignot. Todos os três textos compõem essa obra aqui que trata de uma mesma temática, qual seja os desastres ambientais, as crises ambientais, que exigem da nossa parte uma reflexão um pouco mais detida em torno das teorias éticas e da prática que busca garantir, salvaguardar condições mínimas de sobrevivência das gerações futuras e das espécies futuras, sejam elas humanas ou não. E iniciando a análise, o comentário da obra, a partir do seu subtítulo, nós podemos nos questionar por que é que o cartão de visita do livro já é a ideia de ecopornografia, né? O que seria isso? De acordo com o Gelson Oliveira, pornografia tem uma origem etimológica na noção de exploração. E, conjugando isso com o prefixo eco, nós temos a ideia de exploração da natureza, de esgotamento dos recursos da natureza em prol da tentativa de satisfazer a nossa gama infinita e insaciável de desejos da espécie humana num momento de hedonismo sem precedentes, talvez, na história da humanidade, né? Essa exploração se dá a partir da técnica, da tecnologia, da razão científica, inaugurada na modernidade, especialmente com o desnaturamento, com o desvelamento do arcana naturae, né, que nós comentamos no vídeo do Norberto Bobbio. Tá passando aqui em cima se vocês quiserem consultar depois. E a leitura do ambiente que rodeia a espécie humana como um depósito de propriedades e recursos para serem utilizados em prol da satisfação dos nossos interesses e desejos do progresso em direção ao mundo com mais conforto e mais agradável para se viver. A questão é que, nesse excesso de informação e positividade, agora já nos utilizando de uma terminologia do Byung-Chul Han, que também já comentamos em outro vídeo, todo o obstáculo que se ergue a esse fluxo de progresso é visto como um empecilho, como algo a ser eliminado, utilizado e descartado, ou mesmo eliminado e desmantelado de prontidão. E esse obstáculo pode ser, inclusive, a própria natureza mal vista ou artificiosamente vista como um alter, uma alteridade diante da espécie humana como conjunto, né? Como se ela não abarcasse, na verdade, essa espécie. E com esse diagnóstico, em que todo o querer e poder deseja se converter em um fazer sem dever nenhum, nós podemos nos questionar qual é o compromisso ético que existe, como nos comportar da melhor maneira possível nesse ambiente. Será que esse é o melhor modo de ver e lidar com as coisas? Bom, a proposta do livro é trazer as ideias do Hans Jonas como uma possível solução. Quem é o Hans Jonas? É um filósofo do século XX, famoso por aproximar a filosofia justamente das questões ecológicas, especialmente no âmbito da ética, e responsável por tentar construir e erguer um edifício teórico, ético, em torno de dois pilares principais. O primeiro deles, enxergar as espécies futuras, na verdade, as gerações futuras, como nossas vizinhas no tempo. Então, aproximando a noção de espaço e tempo e vendo-as como nossas vizinhas no tempo, de modo que, assim como não podemos jogar lixo no quintal do nosso vizinho espacial, também não poderíamos fazê-lo no quintal do nosso vizinho temporal, que terá que habitar o planeta como o seu quintal e arcar com as consequências de toda a sujeira que nós fizermos agora. Em segundo lugar, o outro pilar é a ideia de uma ética não antropocêntrica, não centrada apenas no ser humano, mas sim em todas as demais espécies de seres vivos. E como que ele tenta fazer isso? Uma das principais técnicas, um dos principais artifícios dos quais ele se utiliza é a tentativa de transpor, de traduzir e ampliar a noção de existencialidade heideggeriana para os demais seres vivos. Então, no Heidegger, o autor da Carta sobre o Humanismo, também e principalmente do Ser e o Tempo, o ser humano é marcado, é caracterizado pela sua existência, pela sua presença no mundo como um ser aí, um Dasein, que se realiza no mundo, se desenrola na sua existencialidade a partir da autocompreensão e compreensão do ser a partir de si mesmo, uma vez que é habitante do ser na linguagem, é habitante da clareira do ser que toma consciência de si pelo artifício da razão e da linguagem, da autocompreensão.
nesse contexto, se relaciona com os demais seres numa relação dialógica, não de sujeito e objeto, que examina essências metafísicas do ente, como seria o caso das metafísicas anteriores ao Heidegger, mas sim numa troca ininterrupta de autorrealização e de autoformação, né? Nessa, portanto, existência. Isso seria, porém, um atributo apenas do ser humano. Os animais, por exemplo, seriam entes carentes e pobres de mundo, fechados ao mundo na sua pré-determinação característica. E no Heidegger, portanto, haveria uma diferença qualitativa entre essas espécies, a humana e as demais. O Hans Jonas não gosta disso, ele quer quebrar essa diferença qualitativa, esse salto qualitativo, e diz que, na verdade, tudo não passa da noção de liberdade, traduzida, conceituada como uma capacidade de sentir e reagir aos estímulos do mundo, e que seria uma propriedade de todos os seres vivos, desde os mais simples aos mais complexos, com diferenças quantitativas apenas, e não qualitativas. Essas diferenças quantitativas poderiam ser, inclusive, de acordo com o Tiago Vasconcelos, um dos autores do livro, servir de base para uma reflexão acerca da possibilidade de direitos dos animais, né? Afinal de contas, se a diferença é apenas de quantidade, por que não atribuir a eles direitos correlatos? A questão é, se nós temos o diagnóstico, então, e um arcabouço teórico possível para lidar com essa questão, ainda dá tempo de fazer? O que deve ser feito? Essa é a pergunta que faz a Nathalie Froignon. Ela vai dizer que se na época do Hans Jonas, há 60 anos atrás, era possível e suficiente apenas uma moderação, uma mitigação nos nossos hábitos de consumo, hoje em dia seria necessário uma mobilização. O problema é que a pessoa que prevê essas catástrofes ambientais, que antecipa e avisa e acautela os demais, normalmente é vista como exagerada, né? Tem várias possíveis reações a essas mensagens, a esses acautelamentos. Então, um deles seria desacreditar, dizer que na verdade é tudo mentira e nada disso vai acontecer. O outro deles seria dizer que isso realmente vai acontecer, mas não é tão grave quanto estão dizendo, as consequências não serão tão prejudiciais, não serão tão catastróficas. Uma terceira reação é acreditar, mas de uma forma desolada, de uma forma desesperançosa, e, portanto, permanecer passivo diante da incapacidade, da impossibilidade da espécie humana lidar com isso de maneira efetiva, uma vez que já teríamos dado um passo sem volta. E uma quarta opção, que é realmente o convencimento de várias pessoas de que isso é um problema que deve ser solucionado a partir de uma mobilização em massa. A questão é que, assim como a Cassandra, do mito de Cassandra, que tenta avisar os troianos de que o cavalo de Troia está cheio de soldados gregos e que aquilo vai gerar uma catástrofe e uma batalha da qual eles sairão perdedores, aquele que avisa, que antecipa, que prevê a catástrofe ambiental é visto como uma Cassandra, é desacreditado, é visto como louco, e assim, ou não acreditam nele, e a previsão se consolida, se realiza, e isso coincide com a derrota de todos, inclusive daquele que previu acertadamente, ou acreditam e, mediante a mobilização em massa, evitam o problema, mas a partir disso a mensagem não se realiza, a previsão não se realiza e a pessoa que fez aqueles avisos e trouxe aquelas cautelas continua sendo vista como louca, exagerada ou qualquer coisa do tipo. Beleza? É isso aí. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal, compra o livro. Se você está vendo o vídeo no dia em que ele saiu, na semana em que ele saiu, tá tendo a Semana do Consumidor e o livro tá bem baratinho, vale a pena porque é bem legal e, enfim, traz bastante assunto para discutir aí em sala de aula, em casa e em demais locais de discussão. É isso aí, valeu, um abraço.